Oi, gente! Estão preparados? Vamos começar mais um Contos Kids! A história de hoje é a história da Dona Porta. O palácio de veraneio da família real era mesmo um belíssimo lugar. A senhora Maria Real de Araucária, conhecida carinhosamente como Dona Porta, ocupava o lugar de destaque já na entrada do palacete. Ela ficava bem no centro, entre duas grandes colunas de mármore, e um enorme e glorioso lustre se erguia sobre ela. Ela exibia duas grandes e largas abas, presas às laterais, artisticamente esculpidas à mão por seu artesão. Cada um dos detalhes tinha sido planejado, feita de madeira escolhida, muito nobre e que preservava as características do ipê natural. Ela era pesada e maciça, mas ao ser aberta nem fazia ruído, tão elegante e majestosa. Dona Porta tinha uma vista privilegiada da entrada do palácio. A vista era de um lindo jardim, era mesmo um jardim digno de rei. À sua frente havia um belo gramado com chafariz no centro. Ao lado esquerdo, um gigante e antigo carvalho balançava seus galhos e fazia uma sombra deliciosa. Mais à frente, passarelas de cascalho, margeadas por pinheiros, seguiam até a entrada da propriedade. E à sua direita, mais aos fundos, ficava a casa de serviço, casa de apoio para todos os serviçais. Ela era a abre-alas da nobreza, quem dava as boas-vindas aos convidados do palácio de veraneio da família real. Condes e condessas, duques e duquesas, príncipes e princesas. Eram pessoas vestidas de roupas finas, caras e cheias de detalhes. Estavam sempre penteadas, perfumadas e eram quase sempre muito educadas. Como se usam dizer, pessoas de alta estirpe. Apesar de que, confesso, não entendo o real significado dessas palavras, pois todos temos uma família, genealogia da qual descendemos, então todos somos de estirpe. Dona Porta conhecia sua genealogia e dela muito se orgulhava. Feita de forma admirável, sua madeira havia sido selecionada a dedo vinda do sul do Brasil. Maçanetas colocadas uma em cada aba larga eram valiosas, raríssimas e feitas de ouro. Uma aldrava dourada, um batedor com cabeça de leão, também foi feito de ouro puro e como que flutuava sobre a maçaneta. Quando um convidado chegava e usava o toque-toque do batedor de cabeça de leão para ser anunciado, a casa acordava e se alegrava com a expectativa de quem seria. Contudo, era ela a primeira a ver aos visitantes e a ser vista por eles, deslumbrante, rica, majestosa. Dona Porta, a senhora Maria Real de Araucária, tinha grande orgulho de ser quem era. Ela acreditava que conhecia a sua importância e sabia a sua função: recepcionar os dignos convidados da família real. Mas eu vou contar um segredo. Ela não entendia verdadeiramente o seu propósito. Ela achava que a sua função definia o propósito para o qual tinha sido criada. Nem sabia ela que estava enganada. Todos os dias no verão, chegavam ao palacete muitas outras pessoas. O leiteiro, o padeiro, o jardineiro, o entregador do mercadinho e as camareiras, que eram muitas. Uma responsável pela limpeza, outra pela prataria, outras 3 pela cozinha e nem sei quantas mais. Um exército de serviçais prontos para cuidar, zelar e prover a melhor estadia para os familiares e convidados da realeza. Mas quando todas essas pessoas chegavam, dirigiam-se à porta dos fundos, à porta de entrada dos empregados, obviamente. Pois quando se aproximavam, Dona Porta trancava a fechadura bem forte e não deixava ninguém passar por ela. Afinal, era preciso estar muito bem vestido e ter título de nobreza para Dona Porta abrir-se. Ela pensava erroneamente ser esta a sua função e o seu propósito. Contudo, mudanças aconteceram. Os anos foram passando,
O rei morreu, seus filhos casaram e as visitas ao palácio de verão foram diminuindo. Até que, alguns anos depois, a senhora Maria Real de Araucária já nem se lembrava quando tinha sido a última visita da família real na casa. Os móveis estavam empoeirados, o gramado e o jardim já não eram tão deslumbrantes. O caseiro fazia o seu melhor, mas o trabalho era árduo e desnecessário. Manter tudo arrumado para quê? Para quem? Dona Porta, que antes era feliz, leve, brilhante, diria até reluzente, agora estava triste, rígida e opaca. Antigamente cantava e celebrava a cada vez que era aberta, mas agora isso raramente acontecia e quando tentavam abri-la, ela rangia e rangia. Nestes momentos era necessário mais de um homem para movê-la. Tão duras estavam suas ferragens e desalinhadas suas abas. E também ela não fazia muita questão de ser aberta. Afinal, qual a razão de deixar entrar ar na casa, já que nenhum convidado importante também ali entraria? Triste seria o final dessa história se o propósito da Dona Porta não fosse revelado. Eu não disse que a Dona Porta ainda não sabia o seu propósito? Ela não sabia para o que existia? Ela irá descobrir. Depois de uma década de abandono, a família real cedeu o palacete de verão para abrigar um orfanato. Pessoas chegaram aos montes, passaram a restaurar essa linda morada. Pintores, pedreiros, jardineiros, marceneiros, camareiras, voluntários da igreja local e muitas pessoas da comunidade, todos trabalhando em prol das crianças que ali viveriam. Ah, podemos imaginar como Dona Porta ficou alegre por ser novamente a abriá-las de tamanha alegria. Podemos só imaginar, mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Ao ver tantas pessoas vestidas de uniformes e aventais, Dona Porta lacrou, emperrou. Isso mesmo, ninguém conseguia fazê-la abrir mais um só milímetro. Dura, rígida e triste que estava, passava o dia resmungando consigo mesma. Quem pensam que sou? Quem pensam que são? Onde já se viu? Eu, a senhora Maria Real de Araucária, me prestar a este papel? Abrir para pedreiros, marceneiros ou qualquer que seja esse eiro? E assim, os dias foram passando, o jardim voltou a ser verde, as paredes foram pintadas, a poeira foi limpa e, finalmente, chegaram as crianças, um monte de crianças de todas as idades, desde bebês até o mais velho que tinha 13 anos e já era quase um rapaz feito. Gritos, risos, choro, muito barulho, correria, alegria, vida novamente dentro daquelas paredes. Diariamente, muitos visitantes, médicos, enfermeiras, professores, músicos e todos os eiros possíveis. Era movimentada a vida naquele lugar. Bom, tudo se movimentava, exceto a Dona Porta. Certa manhã, algo surpreendente aconteceu. Estava um lindo dia de sol e um balanço foi pendurado nos galhos do grande e majestoso Senhor Carvalho. Isso mesmo, um balanço. E o que tem isso de surpreendente? Ao ver isso, Dona Porta ficou indignada. Como poderiam mudar o propósito do grande Senhor Carvalho, que era só e unicamente o de ser grande e suntuoso? Como ele passaria a ser simplesmente um brinquedo de criança? Ela passou dias reclamando, remoendo e se indignando com tamanha afronta. Não entendia, não aceitava e resmungava, resmungava e resmungava. Mas, num destes dias, uma das crianças estava lá, sobre os braços fortes e largos do Senhor Carvalho, balançando e falando com ele. E Dona Porta, ali tão próxima, podia ouvir tudo claramente. E a criança dizia assim: "Ah, Senhor Carvalho, como eu gosto de vir aqui,
O Senhor é tão grande, um gigante. Estar embaixo da sua sombra e balançar é o momento mais feliz do meu dia. Eu o admiro muito e quando eu crescer, quero ser tão forte e gentil como o Senhor. Obrigada, Senhor Carvalho, por me fazer tão feliz. Dona Porta nem entendeu o porquê, mas caiu no choro. Chorou e chorou, soluçou. Depois de tanto chorar, começou a se perguntar: qual era então o propósito do Senhor Carvalho? E o meu? Quem sou? Quem me fez? Para que nasci? O que devo fazer com minha vida? Quem é que diz para que cada coisa foi formada? Muitas dúvidas, e em seu coração sentiu uma tristeza profunda, uma tristeza ainda mais forte do que já havia sentido nesses anos todos. Mas era uma tristeza diferente. Ela estava arrependida, arrependida de todo o coração, por todas as vezes que se recusou a abrir, por escolher as pessoas para quem abria ou trancava a entrada. Estava com seu coração pela primeira vez em sua vida contrito e sem orgulho. Então falou em voz alta: eu sinto muito, eu sinto mesmo, me perdoem. E de tão cansada, dormiu. No outro dia foi grande a surpresa. Um marceneiro, próprio filho do artesão que a criou e a esculpiu, veio ao seu encontro. Ele disse a quem era e a que veio. E disse que ele era o seu Senhor e Salvador e que se ela aceitasse, ele a salvaria, a restauraria e lhe mostraria o significado do seu verdadeiro propósito. Ela aceitou e assim ele fez. Ele disse que ela era a única criação e obra-prima do seu pai. Contou-lhe que seu pai a formou e entalhou cuidadosamente, de forma maravilhosa e especial. E que quando ela chorou, pediu perdão e perguntou qual era o seu propósito, deu ao filho a chance de mostrar-lhe o caminho ao pai. Assim, ele poderia devolver-lhe o seu verdadeiro propósito. E lhe mostrou um livro que conta a história do pai e também de todos. Este livro é a palavra do Pai, do próprio Criador. Ele trabalhou nela alguns dias, alinhou suas abas, lubrificou suas fechaduras. Ele trabalhou nela alguns dias, alinhou suas abas, lubrificou suas dobradiças, restaurou suas fechaduras e até a aldrava dourada de cabeça de leão, lembram? Ficou quase nova. Conforme os dias iam se passando e o marceneiro trabalhando em Dona Porta, ela percebia o quanto era importante. Além do que estar perto do filho do Criador deixava a senhora Maria Real de Araucária com uma alegria que ela nunca tinha sentido antes. Ser salva, restaurada, parecia a coisa mais importante e certa que tinha feito em sua vida. Ela não podia se conter na espera para o dia em que pudesse abrir e fechar as suas abas novamente. Até que então chegou o tão esperado dia. Dona Porta estava salva, restaurada e pronta para cumprir o seu propósito. Ela era a abriá-las novamente. Era ela quem dava as boas-vindas, mas agora recepcionava a todas as pessoas que se achegassem naquele lugar, morada de tantas crianças, morada de tamanha expressão do amor. Saber que ela havia sido criada para amar aos outros, servir e louvar o seu Criador e seu Filho Salvador, deu-lhe sentido e propósito e fez-lhe realmente, verdadeiramente feliz. Ela contava para o Senhor Carvalho, para as colunas de mármore e para o lustre reluzente e a todos à sua volta sobre o seu Criador e seu Filho. E falava como ele a salvou e lhe ensinou o seu verdadeiro propósito. Ela nasceu para dar glórias e louvor ao Criador, para amar a todos que ele enviasse e para contar que seu Filho era quem nos ligaria de volta ao Pai, o nosso Criador. A sua função era abrir e fechar, mas o seu propósito era fazer isso por amor. E você, já entendeu o seu propósito? Deus deixou tudo bem explicadinho no seu livro, a Bíblia, a Palavra de Deus.
Em Efésios 2:10 ele diz assim, pois foi Deus quem nos fez, o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para fazermos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você também nasceu com um propósito. Busque-o!